Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Agora, Deus, depois de aparecer para ela na concepção, ele nunca voltou para ajudá-la de alguma maneira, para dar alguma orientação. Foi só aquilo e ela se virou como humana com essa missão. E com José. E com José que bancava tudo até morrer. E foi a única aparição de anjo para Maria. A próxima experiência dela vai ser só quando Jesus ressuscita. A próxima experiência espiritual. São 33 anos depois. Então você imagina que entre as dúvidas que pode ter surgido no coração de Maria é: eu engravidei, mas será que não foi um sonho? Eu vi um anjo, mas será que foi um anjo? Será que não foi um ladrão e eu estou sublimando e eu estou tendo um devaneio, eu estou tentando encobrir o trauma? Quantos questionamentos pode ter passado? Mas mesmo assim, ela não desistiu. Ela continuou. E ela teve José para lhe dar o apoio. Isso é o mais místico disso tudo, é José dando o apoio. Ele não precisava, mano. Ele podia pegar qualquer menininha. E ele continua com ela. Ele valoriza, ele a ama, ele a honra. Isso é surreal nessa primeira família disfuncional. Entendeu? De uma mãe adolescente, grávida, com um filho bastardo, que é filho de Deus. Mas você acha que alguém vai acreditar nisso? Mas talvez seja esse o primeiro exemplo, né? Antes mesmo de Jesus nascer, a compreensão do não apedrejamento, que Jesus vai falar depois, mais pra frente, já nasce ali. Da possibilidade dele ter, e possivelmente hoje, que é um absurdo, mas naquela época era natural, o cara abdicar a mão abdicar desse direito que era na época e se manter no amor, né? E amar aquela família, sustentar aquela família. Cara, olha que insight que você fez. A mulher prostituta, que não devia ser uma prostituta, era sempre uma mulher que teve um caso com um homem casado. É jogada aos pés de Jesus. E a população queria apedrejá-la. Imagina. Jesus poderia ter dito: nossa, ai, o que fariam com minha mãe? E, no entanto, minha mãe teve o meu pai, o José. Essa mulher não tem. Olha que legal. A cena se repetindo. E como talvez más exemplos podem te fazer. Tem gente que pega o mau exemplo e se torna uma pessoa pior. Tem gente que se torna uma pessoa melhor. E se você olhar na ascendência de Jesus, você teve uma prostituta. Entendeu? Você teve uma prostituta como antecessora de Jesus. O que seria assim, pô, você pega a linhagem genealógica e você fala: nossa, só santo. Não, só tinha tragédia. E mesmo assim veio Jesus. Porque Deus se revela na nossa humanidade. Ele não espera homens de ferro, não espera, sabe, pessoas além. É nas nossas dificuldades que nós mostramos quem somos. Maria fica viúva. José fica viúva. Momento. E como é que era para a mulher ter que lidar com aquilo naquela época? Bom, imagino que a maioria ficava viúva cedo porque eram todos velhos, né? Mas ela teve que cuidar da casa, acho que como as mulheres de hoje em dia teriam, com muitos filhos e ainda com um filho polêmico ali que causava problemas. A gente não sabe com quantos anos, né, de casado José morreu, quantos anos Jesus ou os outros filhos tinham. Mas uma coisa é certa, a viúva naquela época, ela só ficava desamparada se ela fosse viúva e não tivesse filho. Se ela tivesse filho, a obrigação era do filho, mesmo jovem. Entendeu? Então, assim, por isso que quando a Bíblia é escrita, em todo momento fala amparar os órfãos e as viúvas. Parece muito estranho, mas é porque naquela época, como a mulher era apenas um número, ou um objeto, ou um bem, se ela ficasse viúva e não tivesse filho, ela era vendida ou se tornava prostituta. É isso que o Evangelho diz. Não, cuida delas, para que isso não aconteça. Ela não tem culpa de ser viúva, ela não tem culpa de não ter tido filho. Porque se tivesse filha mulher, casava com um homem, dava, mesmo que fosse uma criança, uma adolescente, dava, para o homem pegava o dote. Se tivesse filho, o filho era responsável. Então, assim, quando José morre, a gente entende que tanto Jesus, que aprendeu o ofício com José, a marcenaria, o carpinteiro, né, quanto os outros irmãos ajudaram nisso.
Mas aí quando você fala prostituta, seria tipo uma mulher que vai ficar com um cara, um próximo cara depois do marido, ou uma prostituta Prostituta, mesmo? Tipo, prostituta. teria que vender o corpo para É. sobreviver. As mulheres que eram viúvas naquela sociedade, que não eram ricas, né? Ou que não tinham filhos, elas só tinham essa saída, ser prostituta.